talvez você esteja se perguntando o porquê de eu ter escolhido falar sobre esse assunto. E para isso eu vou dar um pequeno exemplo. Quando uma criança passa a infância achando que ela é o centro do universo, de todas as pessoas do mundo, conforme ela vai crescendo, ela vai descobrir que isso não é verdade. Porque não é verdade. Perceber que o mundo não é um filme de fantasia onde todas as pessoas gostam de você e onde você tem que gostar de todas as pessoas vai ser um grande baque. E se essa utopia for alimentada durante toda a infância. Por isso, tanto você quanto o seu filho precisam entender e aprender a lidar com esse fato. E se você não sabe como fazer isso, então vem comigo que eu vou te explicar. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Carol Ferreira, mãe de 3 meninos, super importantes e as pessoas mais especiais do mundo para mim e para o meu marido, que são o Nicolas, o Pedro e o Luca. Eu sou psicóloga, mestre em desenvolvimento motor, eu idealizei o canal Pé de Moleque com o intuito de facilitar o cotidiano familiar e também propor novos diálogos sobre contexto familiar e desenvolvimento infantil. Queria iniciar esse vídeo com uma pequena afirmação, e foi o que eu já falei. Sim, eu acho que os meus filhos são as crianças mais especiais do mundo. Pra mim, eu tenho certeza que você também se sente assim com relação aos seus filhos, e isso é mais do que natural. Todo pai e toda mãe acreditam que os filhos são as pessoas mais importantes do seu universo, mas isso só é verdade dentro do seu contexto, não no universo de todas as outras pessoas. Então, a partir do momento que você fala constantemente para o seu filho que ele é a pessoa mais especial do mundo e ponto, e que passa a imagem para ele de que todos têm que amá-lo incondicionalmente e outras infinidades de coisas, quando você vai alimentando tudo isso dentro da cabeça de uma criança, ela vai crescer acreditando que todas as outras crianças são cidadãos comuns, menos ela. E isso vai ser péssimo. Não só quando ela descobrir que essas afirmações não são verdadeiras, mas principalmente quando ela ingressar na escola, na faculdade e no ambiente de trabalho e perceber que a realidade é bem diferente daquela que ela aprendeu a infância inteira, que foi alimentado durante toda a sua infância. Seu filho, ele precisa entender desde criança que ele não é o centro do mundo, que ele vai sim encontrar pessoas que não gostam dele, do mesmo jeito que ele também vai conhecer pessoas que não o agradam, que em alguns momentos ele não vai ser amigo de todo mundo, aliás, na maioria dos momentos, que vai chegar o dia que ele não vai ser convidado para a festinha de algum colega da sala e que também vão ter momentos que ele não vai querer convidar determinadas crianças para as suas festinhas. Ok, as crianças precisam aprender a conviver com isso. Todas essas fases são inevitáveis e fazem parte da vida, acontece com todo mundo. O que nós pais temos que fazer é mostrar para os nossos filhos e ensiná-los a lidar com essas situações. E que tá tudo bem algumas pessoas não gostarem dele e ele não gostar de outras pessoas, mas é importante que eles saibam que não gostar de uma pessoa é diferente de não respeitar essa mesma pessoa. Desde cedo, a gente precisa ensinar as nossas crianças a serem respeitosas, atenciosas, empáticas e responsáveis de verdade, para que dessa maneira elas cresçam e se tornem adultos mais conscientes e morais. Por isso, hoje eu separei algumas dicas para que você possa ensinar o seu filho a lidar com essas situações e para que você mesmo consiga lidar com esse problema. Eu queria frisar que esse vídeo não é só... eu queria trazer uma reflexão que você deve passar para o seu filho, mas são reflexões para cada um de nós também. Então fica comigo até o final e não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o nosso filho não é a única pessoa do mundo. Dentro de uma instituição de ensino, por exemplo, as necessidades do seu filho não estão acima das necessidades de outras crianças. Os professores, os educadores, os coordenadores, todo mundo que faz parte da escola não podem dar mais importância para o seu filho só porque você quer ou porque você acha que é correto e que o seu filho também não pode entender que ele não é tão importante nesse sentido. Então, o seu filho precisa entender que as outras crianças também têm necessidades, que elas também precisam de atenção e cuidados assim como ele, e que isso tem que ser equilibrado para que todos consigam ter o mesmo tratamento. A maneira como a gente fala com os nossos filhos influencia muito nesse ponto. Por exemplo,
Em vez de dizer pro seu filho, mais importante é que você mostre que é o melhor, ou o mais importante é tirar a melhor nota da classe, você pode falar, o mais importante é que você se esforce e seja gentil com todos. Deu para perceber a diferença entre as ideias? A mensagem que você passa para ele serve de base para a forma como ele vai se relacionar com o mundo. Eu queria contar uma situação, dar um exemplo que está acontecendo comigo nas últimas semanas. O ano passado inteiro, né, as crianças ficaram online e o meu caçula tinha só 5 anos. Ele acabou de fazer 6 anos, foi pro primeiro ano agora. E aqui em casa os 3 sempre deram trabalho para ficar na escola até mais ou menos essa idade. Choravam no começo do ano, ficam sempre muito sentidos de ficar na escola, mas vou sempre trabalhando junto com as professoras. E essa semana eu falei com o Luca, né? A escola tá cheia de restrições, não podem entrar pais na escola, é o mínimo de pessoas circulando possível, mas eles são muito sensatos e muito coerentes e o Luca tava chorando muito, então eles deixavam eu entrar. Eu ia com a minha máscara toda certinha, passava álcool antes de entrar na escola, e ia com ele até a porta da sala dele. E aí chegou um dia que eu percebi que a aula já tinha começado, ele tava lá fora, a gente tava naquele vai, não vai, a coordenadora me ajudando, e todas as crianças olhando. E aí eu virei pra ele e falei assim, Luca, por que você acha que você tem o direito de atrapalhar ou atrasar o início da aula de todas as outras crianças? Você não é mais importante do que eles, todo mundo chegou aqui na hora e a professora tá aqui pra ensinar todo mundo. Você precisa entender o seu papel aqui nessa comunidade, entendeu? Então não é justo você ficar chamando a professora pra vir aqui ficar com você. Então eu vou ajudar você a se acalmar e você vai entrar e você vai participar da aula o melhor que você puder. Eu vou vir te buscar como eu sempre venho. E aí ele foi se acalmando e a coordenadora, né, falou pra mim, Carol, é isso mesmo. E aí ela, inclusive ela foi mudando o discurso nesse sentido, porque eu também vejo que elas ficam com pena e eu acho que elas têm muito receio também de sei lá, muitas coisas que elas já escutaram na escola. Mas eu tenho isso muito claro pra mim e eu fui falando isso pra ele todos os dias. Luca, a professora tá lá pra todo mundo. Ela não tá lá só pra ficar com você. Eu sei que você sente falta, que você tem essa dificuldade, mas a escola já abriu essa sessão pra mamãe ir até lá pra você. Então, agora chega. Agora você precisa me ajudar e fazer a sua parte também. Por isso que as crianças precisam aprender a lidar com frustração. Escola não tem negociação, não é verdade? Então ele precisa entender o papel dele e entender que ali na escola ele é igual a todo mundo e ele tem os mesmos direitos e a professora tá ali para todo mundo igualmente. O segundo ponto que eu quero tratar é sobre algumas atitudes que muitas vezes a gente toma sem perceber, mas que acabam passando uma imagem não tão boa, não gosto muito dessa palavra boa e ruim, mas enfim, essa é a questão para as crianças. Eu vou dar um exemplo que eu vejo acontecer muito. Você pede pro seu filho fazer um favor para você, mesmo que seja bastante simples, como por exemplo guardar uma roupa no armário. E você sempre sente a necessidade de recompensá-lo com um presente ou com alguma coisa especial, cada vez que ele faz alguma coisa que você pede. Quando essas situações acontecem de maneira corriqueira, principalmente com as crianças menores, elas vão achar que todas as pessoas têm a obrigação de fazer a mesma coisa que você faz, porque é assim que elas estão acostumadas. Então, sempre que ela estiver na escola e fizer um favor para a professora, por exemplo, ela vai esperar por uma recompensa. E esse fato vai acabar acompanhando durante a infância inteira e vai se tornar ainda pior conforme ela for crescendo. E fora a bagunça na cabecinha, né? Agora, imagina alguém ter que lidar com uma pessoa que acredita que o mundo inteiro está à sua disposição. Ou que toda obrigação que se cumpre tem que ser recompensada com um estímulo positivo. Não dá, não é mesmo? E eu não tô aqui falando que você não deve nunca recompensar o seu filho por alguma atitude. Mas tudo tem que ser feito de maneira balanceada e sem exagero. E em muitos casos, o simples obrigado tá ótimo. É isso que ele precisa ouvir por uma tarefa ou um esforço. Ele tá colaborando ali com a família. Isso serve para não deixar o seu filho mimado ou viciado, além de ensiná-lo a ser cortês e demonstrar reconhecimento. Outra coisa que eu vejo que é bastante comum é fazer tudo que a criança quer na hora que ela quer. Claro que a gente sempre quer que os nossos filhos tenham tudo de melhor e o que a gente pode dar, a gente tenta. Mas qualquer mãe, qualquer pai fazer isso é natural. Mas quando o seu filho está acostumado a ter tudo o que ele quer, na hora que ele quer,
ele vai querer que as outras pessoas façam o mesmo, porque é assim que ele vai entender o mundo. E eu sei que não é fácil dizer não para os nossos filhos, não é verdade? Mas o não é essencial na educação das crianças. Se você estiver indo para uma loja, avisa para ela antes de sair que você está indo para comprar determinada coisa. Por exemplo, hoje a gente está indo comprar o presente da sua tia. E só isso. Dessa maneira, aos poucos ele vai entender que nem todas as coisas precisam ser ou rodar em torno dele. O terceiro ponto é sobre as frustrações, que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Lembra quando eu falei que uma hora o seu filho vai se deparar com alguém que não gosta dele? E isso é muito frustrante, tanto para as crianças quanto para os pais, se você vê alguém frustrando seu filho. Então, nesse caso, não é só a criança que precisa aprender com essa frustração, mas a gente, você. Vou voltar a bater naquela tecla. Para você, o seu filho é o ser humano mais importante e mais especial do universo. Mas para as outras pessoas, não. Para que o seu filho entenda isso, é necessário que você, que eu entenda isso primeiro. Claro que essas situações às vezes podem acabar magoando a criança. O próprio adulto pode se sentir magoado quando descobre que alguém não gosta do seu filho ou de você. Ou que ele não recebeu o convite para aquela festa que ele tinha certeza que ele seria convidado. Mas nem todo mundo vai gostar de você e nem todo mundo vai fazer parte do seu núcleo de amizade, não é verdade? Nesses momentos, a gente precisa entender e explicar para a criança que essas coisas fazem parte da vida e são inevitáveis. Ninguém nunca conseguiu agradar todo mundo e nem nunca vai conseguir. E não tem absolutamente nada de errado com isso. É importante a gente explicar claramente que o nosso filho vai se deparar com essa situação na escola, no parquinho, na faculdade, no trabalho, e que isso acontece com todo mundo, inclusive com você, que já aconteceu e que ainda acontece com você. E isso não quer dizer que tenha alguma coisa errada com seu filho. E da mesma forma que uma pessoa não gosta dele, ele também, em algum momento, não vai gostar de alguém. Mas não gostar de alguém não significa que essa pessoa não merece ser respeitada. O respeito precisa e tem que ser mantido independente da situação, são coisas diferentes. O outro ponto é exatamente sobre isso. Como que eu vou ensinar o meu filho a respeitar pessoas que ele não gosta? Quando uma criança de 9 anos fala que não gosta daquele coleguinha, tudo bem, gente, tudo bem ele falar eu não gosto. Você não pode forçar o seu filho a mudar de ideia, mesmo porque quem convive com a criança é ele. Da mesma forma que não pode obrigar ninguém a gostar do seu filho. Mas a gente precisa ensinar os nossos filhos a tratarem as pessoas com respeito. O fato de não gostar de alguém não te dá o direito de ser desrespeitoso em algum momento. As crianças aprendem sempre o respeito quando compreendem e valorizam diferenças. É preciso explicar para a criança que nem todo mundo vai ser o melhor amigo dele e que tá tudo bem ele não gostar do vizinho, por exemplo. Isso não diminui o valor que aquela pessoa possui. Então, é essencial mostrar que as pessoas precisam sempre ser tratadas com gentileza e consideração. Esse aprendizado precisa começar como sempre, com o nosso exemplo. Se o seu filho sabe que você não gosta do seu vizinho e acaba vendo você falar um monte de coisa a respeito dele, críticas e críticas o tempo inteiro, falando grosserias e tendo atitudes do gênero, ele simplesmente vai pensar que tá tudo bem tratar mal as pessoas que ele não gosta. Isso vai se tornar um problema, uma bola de neve, cada vez mais, quanto mais ele vai crescendo. Como sempre eu digo, sejamos exemplos para os nossos filhos. Vamos monitorar as nossas atitudes, porque eles imitam tudo que a gente faz. O último ponto que eu queria tratar hoje é sobre os privilégios que muitos pais acreditam que os seus filhos têm que ter. E eu quero tocar nesse assunto, por último, porque é uma das coisas que eu mais me deparo e é uma das piores situações para as crianças. Como eu falei lá no comecinho, todas as crianças são especiais e seu filho não é melhor que o filho da outra pessoa. Vamos imaginar o seguinte cenário: todo ano tem uma apresentação de Natal na escolinha do seu filho e todos os anos você fala com a direção da escola que o seu filho tem que fazer o papel principal, sem que ele precise fazer qualquer teste ou passar por alguma regra para ter direito dessa participação. Você simplesmente quer que o seu filho tenha o papel de destaque e pronto. Quando você toma essa atitude, você não está só sugerindo para o seu filho que ele merece mais do que as outras crianças, mas também mostrando que ele é superior e muito mais importante que as outras crianças. Pode acontecer também, tô dando um exemplo extremo, do seu filho
tá participando dessa apresentação e não ter sido escolhido, e aí você fica falando pra ele, mas ele não faz tão bem quanto você faria, eu acho que a professora não prestou atenção nisso, isso foi muito injustiça você não ter pegado esse papel, nossa, porque eu tenho certeza que você é muito melhor, foi apenas uma injustiça que cometeram com você. Dá pra entender o quão problemático é essa atitude? E que você pode tornar muito pior e mais sofrido para o seu filho, o futuro dele. Se o seu filho deseja participar de uma peça da escola, por exemplo, e se tem um teste ou qualquer outra regra para essa participação, ele tem que seguir as regras, como todas as outras crianças. Se o seu filho está na escola, está tendo aula de bateria ou aula de balé, se ele está participando de uma competição, ele tem que ser tratado como todas as outras crianças. Ele não merece receber um tratamento diferenciado, exclusivo ou privilegiado só porque você acha que isso tem que acontecer. E isso vale para todas as situações da vida. Quando a gente aprende e entende sobre essas características que eu citei no vídeo de hoje e ensina o seu filho sobre elas desde agora, ele vai se tornar um adulto mais respeitoso, mais consciente e que vai sofrer muito menos. Mas para que isso ocorra é necessário, antes de tudo, que você consiga entender isso. Então, se você chegou até aqui é porque realmente se preocupa com seus filhos e sempre procura o que é o melhor para eles. Mas não fique só por aqui. Se você quer saber mais sobre outros temas, não deixe de comentar suas dúvidas e de mostrar o canal para outras mamães e papais. E você ainda não se inscreveu no canal? Se você ainda não fez isso, faz agora mesmo. Eu tenho muita coisa legal na programação para te ajudar no dia a dia. E fiquem ligados nos próximos vídeos. Até breve!